Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do canal do YouTube. Eu sou Eduardo Medeiros, cirurgião geral, e aqui você encontra um mundo dos pacientes sobre cirurgia. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre exames para pedra na vesícula. Quando a gente fala de exames diagnósticos, pacientes, muitas vezes eles ficam afoitos, ou muitas vezes eles erram, ou às vezes até quem está atendendo lá na ponta aquele paciente, ele infelizmente comete alguns equívocos. E para pedra na vesícula, a gente faz o básico bem feito. O paciente que vai precisar ser diagnosticado com pedra na vesícula, ou seja, com colelitíase, ele não precisa gastar muito dinheiro, não precisa fazer um grande investimento, porque o principal e o melhor exame de diagnóstico é o velho e bom ultrassonografia abdominal, ou seja, o ultrassom abdominal. Não adianta você querer fazer, por exemplo, o raio-x de abdômen. Por quê, doutor? O raio-x ele só consegue ver imagens ósseas e a vesícula, ela infelizmente, ela não vai te dar essa melhor visualização. Bem como alguns cálculos biliares, eles não passam ou não são detectáveis pelo raio-x. Então, o raio-x de abdômen está descartado. A gente também tem aqueles pacientes que vão ao oposto. Doutor, eu quero fazer logo o exame mais caro. Eu quero fazer aquele exame que eu acho que vai dar tudo e vai ver tudo por dentro. Eu quero uma tomografia do abdômen. Poxa, infelizmente esse não é o melhor exame. Por mais que seja um exame mais moderno do que o próprio ultrassonografia, seja um exame que não seja examinador dependente, ou seja, que não precise daquela pessoa que está fazendo aquele exame dinâmico como é o ultrassom, a tomografia ela fica com uma imagem restrita para a vesícula biliar. Então, se você precisa fazer um diagnóstico ou você fez uma tomografia e ficou na dúvida se tem ou não pedra na vesícula, infelizmente aquele exame ele não pode te dar aquela acurácia, aquela sensibilidade de que você tenha o problema, ou seja, que você tenha a pedra na vesícula. Então, tomografia, no teu caso, meu amigo, eu vou te dizer que não adianta. E o último, ou alguns têm que fazer, chama-se colangiorressonância. A colangiorressonância, ou a ressonância das vias biliares, é um exame muito mais específico. Esse exame a gente deixa como segunda opção para aqueles pacientes que já fizeram ultrassonografia e que mostraram alguns achados alterados, por exemplo, dilatação do colédoco, vesícula não visualizada. Então, esses achados a gente lança mão da colangiorressonância. Ou se muitas vezes o paciente ele já vem ao serviço de saúde apresentando alguns sinais de que tem uma obstrução da via biliar principal, por exemplo, se o paciente já chega ictérico, se o paciente já tem crise de repetição e apresentou um quadro de dor mais diferente daquele quadro que ele tinha já inicialmente, com elevação das transaminases, ou seja, fosfatase alcalina, gama-GT, então as canaliculares também estão aumentadas, bem como o TGO, TGP, esse paciente a gente pede sim a colangiorressonância. Mas a gente não sai fazendo colangiorressonância para todo mundo de rastreio ou de exame de início. Por quê, doutor? É um exame que requer radiação, é um exame que requer também o uso do contraste, pode desencadear uma alergia. Então, o exame básico e muito eficaz, a gente já poderia ter algo muito mais moderno, mas é o nosso ultrassom abdominal. Agora, aqui nesse vídeo vai algumas dicas que você precisa saber para fazer um bom ultrassom. A primeira dica que eu vou te dar é, você precisa estar com jejum adequado. O ultrassom, o nome já diz, ele faz a imagem através da propagação do som. Se eu tiver gases, ou seja, se o paciente ele tiver com distensão abdominal, devido que ele não está com a dieta adequada, esse exame ele vai ficar comprometido a qualidade dele. Bem como você não pode fazer ultrassonografia abdominal se você não tiver respeitado aquele jejum adequado ou se você não tiver, por exemplo, com as roupas adequadas. Eu não consigo fazer, por exemplo, ultrassom abdominal se você não expor o seu abdômen, se você não tirar aquela roupa e o médico passar o transdutor, que é aquela máquina, ele vai passar em cima da tua pele. Então, é um exame barato, é um exame fácil de fazer, agora, é um exame examinador dependente. Depende muito de quem está fazendo. Hoje a gente sabe que banalizou muito. Todo mundo quer se meter a fazer ultrassom, mas ultrassom bem feito, com radiologista adequado e especializado, ele é muito, muito eficaz. Esse foi um vídeo que a gente te resumiu sobre os exames que você precisa para ser diagnosticado com pedra na vesícula. Pensou que ia pagar muito, né? Mas não. É o bom e velho ultrassom que você vai precisar. Um grande abraço.